Eu tenho depressão e durante muito tempo foi muito difícil diagnosticar, porque eu fazia parte daquele grupo de pessoas que não queria admitir a possibilidade de conviver com algo assim. Meu diagnóstico médico foi de que se tratava durante muito tempo da minha vida de uma depressão leve, frequente, e que depois de uma grande perda, de uma situação bastante difícil e de um luto, essa depressão se agravou. E foi logo após essa fase, na verdade um tempo depois, porque eu ainda resisti um bocado, que eu procurei ajuda e fui adequadamente diagnosticado, medicado e tratado. Eu tenho depressão e eu tomo um remédio diariamente para o controle da química do meu cérebro, a fim de que eu tenha condição mínima, equilíbrio mínimo para viver. Eu tenho depressão e eu aprendi que quando a gente se submete a um tratamento adequado e toma um remédio adequado, a depressão ela é controlada e a gente consegue ter o equilíbrio necessário para viver o dia. Mas o remédio não nos tira todos os problemas, nem todas as lembranças, nem todas as histórias, nem cura todos os traumas. Então o remédio apenas nos dá condições de a gente ter o equilíbrio necessário para enfrentar a vida. E ele é indispensável para o tratamento da depressão. Eu tenho depressão e eu aprendi que a depressão é como qualquer outra doença que a gente precisa controlar, como se fosse uma doença cardíaca, uma diabetes, uma doença de pressão alta. A gente vai precisar de um remédio para controlar a química, para controlar o funcionamento do cérebro, porque algo está faltando, algo no organismo está faltando. E a gente precisa repor. E isso faz com que a depressão seja uma doença comum, igual a todas as outras. Eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho um trabalho que me dá dignidade, que me realiza. Eu tenho casa, eu consigo sustentar minha família. Eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho uma vida normal. E isso não impediu e não impede de que eu tenha depressão e de que ela me tire muitas vezes a alegria e o vigor naturais para viver a vida. Eu tenho depressão e eu sou um homem da espiritualidade, eu tenho fé. Eu acredito no que eu falo, eu acredito no que eu ensino, eu busco, através do exercício da espiritualidade, o significado da existência, a esperança, a Deus, o bem da humanidade. Eu acredito nessas coisas, eu vivo em função destas realidades. Eu tenho e acredito em Deus. Não me falta Deus e por isso eu tenho depressão. Eu tenho depressão mesmo tendo fé. Eu tenho depressão que está sob controle. Isso me traz saúde, me traz disposição, me faz viver. Mas a depressão é uma visita insistente. Aquela que chega em horas inoportunas e que a gente tem um constrangimento e não consegue não atender e não receber. Eu aprendi isso. Ela chega e a gente não está desarmado. A gente, mesmo que tenha passado o dia, semanas pensando, tomara que aquela visita não me venha, tomara que eu consiga resistir à chegada dela. Ela chega, ela é inoportuna e ela vem, ela entra na casa. A depressão é que nem aquele parente chato que a gente tem que receber por causa dos outros parentes legais que a gente gosta, com quem a gente gosta de conviver. Eles chegam na festa, eles vêm no Natal, no almoço de domingo e a gente convive, porque a gente sabe que tem outras realidades ao redor, que outras pessoas que fazem bem.
presença inoportuna, uma presença chata, mas que eu aprendi a viver com ela e ela faz parte da minha vida. De vez em quando ela aparece, de vez em quando ela estraga um pouco o momento, mas eu aprendi que não adianta resistir. Eu aprendi que quando a gente começa a negar a presença dela, a gente se irrita sem saber por quê. Os sintomas da depressão, como a irritabilidade constante, a falta de vontade de viver, o desânimo perturbador, a falta de alegria simples naquilo que a gente sempre teve alegria, a falta de sentido na vida, essas realidades todas, o esgotamento físico, emocional, vários outros sintomas que há catalogados e determinados para que a gente saiba que tem depressão, eles, se a gente não a encara, se a gente não a aceita na vida, se a gente não entende que ela é uma visita inoportuna, mas ela está ali, se a gente não entende que, mesmo sendo um parente chato, ela faz parte da nossa família, se a gente não encara a depressão, a gente vive todos esses sintomas sem entender por quê. E é muito bom quando a gente entende por que está sentindo essas coisas. É bom quando a gente olha para o coração e fala, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou sofrendo, eu estou pesado, esgotado, sem ânimo, mas eu sei por quê. É porque a visita está aqui, é porque o parente chegou. E quando a gente entende isso, a gente consegue enfrentar com mais lucidez e consciência aquilo que está acontecendo. Eu tenho depressão, ela está controlada, mas ela é o vizinho insistente, ela é o parente chato. Ela aparece de vez em quando. De vez em quando os sintomas vêm com muita força e eles tentam fazer a gente achar que tudo vai começar de novo, que a gente não vai sair dessa, que a vida vai ficar difícil de novo como era e coisas assim. Eu tenho depressão e eu aprendi que, embora haja depressão sazonal, aquela que vem e vai embora e nunca mais aparece, a maioria das pessoas que tem depressão tem como uma condição e ela não vai simplesmente embora. Por isso eu aprendi até a duras penas que eu não devo interromper minha medicação, eu não devo achar que só porque eu estou bem agora vai ficar tudo bem, eu não preciso mais daquilo, mas que eu preciso de acompanhamento, de que eu preciso manter o meu remédio, de que ele me ajuda. Eu parei de ter ilusões a respeito da depressão. A ilusão de que eu poderia vencê-la por minha força própria, a fantasia de que eu tinha competências emocionais e espirituais para poder vencê-la. Porque a gente não vence uma doença crônica só pela força do pensamento. Eu tenho depressão. Muitas vezes eu orei pedindo a Deus que eu fosse curado dela sem precisar de nenhuma assistência. Assim como a gente ora por doenças graves, qualquer outra que a gente tenha ou que as pessoas que a gente ama também têm. Mas eu não fui curado. E nem sempre a gente é curado das doenças que tem. E quando isso acontece, a gente tem que entender que a cura de Deus, o tratamento de Deus passa pela medicina, pelo remédio, pelo cuidado terapêutico, pelas formas humanas que são completamente divinas quando elas estão a serviço de promover o bem-estar e a saúde humanos. Hoje eu quis gravar aqui, conversar com você, para compartilhar, para testemunhar de que a gente precisa conversar sobre a depressão de um jeito normal, de um jeito correto, de um jeito humano, de um jeito possível, sem tratá-la com os preconceitos e os estigmas de ela ser uma doença moralmente ruim, que faz com que as pessoas que tenham depressão se sintam piores ainda. Hoje eu vim falar para você sobre a depressão e dizer que eu tenho depressão porque eu sei que a gente, por causa de todos os preconceitos que tem, não imagina que uma pessoa que trabalhe com os temas da fé, uma pessoa que ensine a mensagem do Evangelho, uma pessoa que fala tantas verdades sobre a palavra, alguém que dá suporte espiritual para tantas pessoas, a gente não acredita que essa pessoa possa ter depressão.
E porque a gente geralmente acha que a depressão é falta de fé, é falta de Deus. De que a depressão é frescura. Muita gente acredita que a depressão é uma justificativa para as pessoas deixarem de fazer o que importa. E eu vim aqui dizer para você que eu tenho depressão. E dizer para você que ela de vez em quando ela aparece e pesa, mas que a gente pode lidar com ela, viver bem apesar dela e aprender a resistir e a seguir em frente mesmo com ela. Eu tenho depressão, mas hoje eu acordei bem cedo. Já trabalhei, já produzi e apesar dela, porque eu tenho aprendido a lidar com seus efeitos e com suas visitas. Então eu queria dizer para você que é possível. Queria te incentivar a falar sobre o que você sente, a procurar ajuda, a não tentar ser forte sozinho, a não achar que você vai dar conta. Queria te incentivar a abandonar o próprio orgulho e preconceito. Sim, você pode ter depressão e não importa quem seja você, nem o quão distante você já tenha chegado na sua vida. Ela pega qualquer um, em qualquer idade, em qualquer momento. Queria incentivar você que tem fé e não entende por que está com depressão. Há diversos personagens, inclusive da Bíblia, que tiveram depressão e que tinham muita fé. A depressão não é falta de fé, nem falta de Deus. Ela faz parte da condição humana. Queria incentivar você a procurar ajuda. Eu também vim testemunhar e falar para você que se você tem pessoas queridas e amadas ao seu lado, que você percebe ou que você já sabe que tem depressão, queria dizer para você ser apoio e suporte para essas pessoas. Não olhar para elas com os preconceitos que geralmente a gente tem, ajudá-las sem pressionar, procurar ajuda para entender como é que faz. Eu estou à sua disposição se você quiser. Eu tenho depressão e hoje eu tenho uma companheira que me entende, que tem aprendido a lidar com a visita inoportuna do meu coração, que me serve de apoio e sustentação para que a visita vá embora, e ela vai. Eu aprendi que a depressão é só uma visita. Eu não deixei mais ela ser moradora da casa. Eu tomei as medidas corretas, medicamentosas e terapêuticas para ter condições de dizer para ela: você vem de vez em quando, você aparece, você é uma visita inoportuna, você é um parente chato, mas você vai embora, você não mora nessa casa. Eu tenho depressão, ela me visita de vez em quando, mas eu tenho esperança. E eu acredito que a gente pode lidar com ela de um jeito mais humano e possível. Foi por isso que eu vim aqui hoje gravar esse pequeno testemunho, esse pequeno incentivo, para que você saiba, que você lembre, que você seja estimulada e estimulado a procurar ajuda e a oferecer ajuda. Que Deus abençoe sua vida, conte comigo e vamos seguir em frente para mais um dia possível, humano, satisfatório. Paz e bem.